Sejam bem-vindos a mais um programa Sorrindo Mais e Melhor. Nos últimos programas, aliás, não nos últimos, há alguns programas atrás, nós falamos sobre implantes, sobre a parte cirúrgica, e falamos também sobre implantes, sobre a parte protética, a reposição dos dentes sobre os implantes. Agora, e aquelas pessoas que não podem, por algum motivo, colocar implantes, Por exemplo, pacientes muito idosos que não estão dispostos a passar por cirurgia, ou pacientes que têm alguma contraindicação sistêmica, algum problema de saúde, que não estão podendo fazer cirurgia. Gente que tem medo mesmo e que não quer saber de fazer cirurgia, e também, às vezes, por motivos financeiros, De repente, a pessoa não tem condições, naquele momento, de gastar um dinheiro que sempre é um pouquinho maior quando a gente fala de implantes, Agora, o que o paciente vai fazer? Vai ficar sem dentes? Ficar sem dentes, gente, é uma péssima ideia. O dente ele faz falta para uma série de coisas, não é só uma questão estética, existe uma questão funcional. A gente ficar sem dente pode gerar zilhões de problemas, por exemplo, já começa na digestão. Hoje mesmo eu atendi uma paciente, uma senhora que ela não tem os dentes posteriores na parte de baixo, os dentes do fundo. E eu falei para ela, nossa, quanto tempo que a senhora está assim, Ela falou, nossa, há alguns anos, mas eu tenho muito medo de colocar implantes. E aí eu acabei ficando sem, não sei, não me animei. Falei para ela, nossa, a senhora precisa colocar isso urgente, porque eu aposto que a senhora está engolindo os alimentos praticamente inteiros. E ela falou, não é verdade? Ela falou assim, é isso mesmo, tem coisa que eu nem mastigo, eu engulo direto. Eu falei, e a digestão? Tá péssima, Gente, então a gente tem que ficar atento, é uma necessidade. Agora, não posso pôr implante, vou ficar sem dente? Não. Tem um monte de solução. E por isso eu trouxe aqui para vocês uma especialista em prótese, doutora Chilene Dias de Oliveira, que vai conversar um pouco com a gente a respeito desse assunto, explicar o que a gente tem aí para repor os dentes de quem não pode colocar implante. Então vamos lá, doutora Chilene. Boa tarde, Carla. Boa tarde a quem está nos assistindo. É um prazer estar aqui com você. E realmente esse assunto é um assunto que é da população. A gente estava falando antes de começar a gravar, muitas pessoas não são orientadas depois que perdem um dente ou mais dentes a fazer algum trabalho que possa substituir os dentes perdidos. Mas isso é importante. Às vezes tem pessoas que desenvolvem problemas no estômago, tem pessoas que vão envelhecendo e vão percebendo que o rosto está ficando tão diferente, não sabe por quê. E às vezes perdeu mais de 2, 3 dentes durante a vida. É murcha, então fica com um rostinho assim, nossa, eu estou envelhecido, estou acabado. E essa falta de dente muda essa estrutura do nosso rosto. Então, no nosso dia a dia do consultório, a gente recebe pacientes que às vezes falam assim, é muito caro para fazer implante. Ou, olha, doutora, eu tenho um problema, eu sou diabético, eu não consigo controlar, ou eu sou hipertenso e não tenho controle. Tem vários problemas sistêmicos que pode realmente impedir a pessoa também de estar usando os implantes. Então, a gente tem algumas opções para esses casos. Se o paciente perdeu apenas um dente, numa área que só falta um dente, tem algumas opções que são de menor custo, e ela pode ser fixa. Eu vou falar um pouquinho das próteses adesivas. Eu acho que eu tenho uma imagem que o Lucas pode nos colocar. Essas próteses, elas têm uma função bastante interessante. Primeiro, não precisa desgastar muito a estrutura dos dentes vizinhos. Nós criamos apenas um apoio para que essa prótese possa ser adaptada e cimentada. O interessante é que ela não é uma prótese móvel. Já que a área é pequena, vamos fazer esses nichos de apoio, como a gente está vendo nessas imagens, e vamos colar esse elemento. Então, eu vou explicar para vocês. Tem casos em que o paciente está pensando em colocar um implante, em determinado momento não está preparado. Então, nós podemos fazer provisoriamente uma prótese adesiva. Isso pode ser feito até em consultório. Nós temos umas fibras que são sintéticas, que vão fazer o apoio. Nós escolhemos um dente de resina e fazemos uma cimentação, como está naquela primeira imagem no modelo. Então, a pessoa vai ter aquele espaço ocupado por um dente, a estética devolvida, a função. Só a gente pede que o paciente, quando ele usa uma prótese desse tipo, ou uma prótese que ela é com menos invasão no preparo dos dentes, que ele tenha cuidado ao mastigar.
que eu brinco com o paciente? Tudo que corta você come, ou corte tudo que você come. Então é importante avisar isso para a pessoa que vai usar, porque às vezes ele quer comer uma coisa que é uma semente. Não, um exemplo forte é assim, gosta de amendoim, então coma a paçoca. E certo. Aí ele fica satisfeito porque ele tem o sabor, ele não pode comer torresmo, né? Mas a gente pode devolver uma função muito boa. Esses casos podem ser de bastante longevidade quando feitos de forma definitiva. Então tá, sobre custos, né? Se você faz uma prótese adesiva usando só a resina, vai ter um custo bem baixo, bastante acessível para a população. Esse primeiro caso, que é um caso provisório. Gente, deixa eu explicar também. Essa primeira imagem que vocês estão vendo, a gente está vendo o dente pela parte de trás, tá? Então a tira está colocada por trás. Na frente a gente vê como se fosse um dente, não vê, nem mal nota, né, que tem uma. No segundo exemplo aí. Mostra já pela frente, seria a forma que a gente vai ver. E aquela, no caso ali, a aleta está metálica. No segundo caso, quando nós mandamos para um laboratório de prótese dental que nos ajuda, tem casos em que essa aleta pode ser feita também da cor do dente. Mas aí é uma fibra mais resistente, laboratorial, que vai dar mais resistência àquele lugar, né? E quando é uma área que a mastigação é mais exigida, geralmente se opta por fazer um apoio em metal, porque tem maior resistência. Então, quando a pessoa mastiga, não vai ter problema de ser friável, de quebrar, né? Então, esses casos que nós conseguimos resolver com a prótese adesiva é bastante interessante. O paciente sai satisfeito. Se um dia ele pensar em trocar por um implante, não foi desgastado os dentes dele que estão na boca. Isso é ótimo. Quer dizer que tem apenas um preparo leve, né? E ele tem os dois bracinhos, vamos dizer, colados no dente. Esses dentes vizinhos são apenas apoios, sem desgastar. Não sofreu com desgaste. A única coisa que eu vejo, né? Então a desvantagem é que a fixação é menor do que outros tipos de prótese. Que é mais invasiva, né? Que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Ela não tem uma resistência tão grande, porque esse nicho que apoia é bem suave. Ele não é feito em profundidade, para preservar a estrutura dental, a polpa do dente e manter a pessoa com o dente com a mastigação efetiva. E esse tipo de prótese, ela pode ser feita em caráter emergencial, vamos dizer, sei lá, sofreu um acidente, bateu, quebrou um dente. É uma coisa que nos ajuda muito. Chega um paciente, eu tenho casos lá no consultório em que a pessoa estava numa cachoeira, escorregou, caiu, final de semana, quebrou e avulsionou, perdeu o dente saiu na queda. Aí ele nos procura. Então, segunda de manhã no consultório, a gente já vai ter que resolver esse caso. Você não vai ficar pensando, vou mandar para um laboratório e esperar 6 dias, 5 dias para resolver. A gente sempre tem em mãos, por exemplo, o fio ortodôntico é um fio que nos auxilia. Então, a gente reveste esse fio com resina, acha um dente, que nos consultórios onde trabalha-se com prótese, a gente tem dentes que chamam dentes de estoque. São dentes que a indústria faz, imitando o dente natural, em várias cores, vários tamanhos, e em resina. Esses dentes são adaptáveis, a gente pode ajustar usando brocas, fresas, deixando ele do tamanho que a gente precisa para aquele espaço. Aí nós pegamos o fio ortodôntico, cortamos o tamanho que precisa, como está no primeiro exemplo, só que não tendo aquela fibra. Coloca-se, cola-se com resina ou cimento resinoso, até que o paciente possa ter a outra avaliação, colocar um implante ou fazer uma adesiva agora definitiva, caso ele não tenha condições financeiras de bancar naquele momento uma prótese sobre implante. Certo. E no caso, é interessante também, vamos dizer, se o paciente esse que caiu na cachoeira, ele perdeu o dente, se ele não perdesse o dente, só saísse, mas ele conseguisse guardar, tem como fazer com o próprio dente do paciente também, não Aí tem? É excelente, porque esse dente, ele não vai poder ser recolocado, mas é a coroa natural dele. Então, eu tenho um exemplo desse no caso de fratura. Eu já tive caso em que o paciente teve uma trinca no dente, era na área estética e nós tivemos que fazer uma emergência. Então, o cirurgião estava lá comigo, ele ia fazer a extração e vai fazer o que depois? Vou cortar, vou pegar essa parte que nós chamamos de coroa e vou adaptar. E é legal que a coroa, ela pode receber
as resinas cimentadoras, os cimentos que colam, de uma forma ótima. A gente tem preparos que fazem com que essa adesão seja ótima. E nesse caso eu lembro que a paciente, depois de 6 meses, passou por mim e falou: eu ainda tô com aquela adesiva que você fez, né? Aí você fala: nossa, por que eu colei tão bem colado? Né? Mas é interessante, são formas de usar que mesmo a gente tendo uma era dos implantes, a gente tem que ainda lançar mão e elas são muito úteis para nosso dia a dia e para os pacientes que precisam. É uma outra coisa. Às vezes o paciente fala: ai, doutora, é um dentinho só lá no fundo, precisa mesmo? Né? Precisa, né? O que falta que eu faz falo esse assim, um dentinho? se não fosse importante ter tantos dentes na boca, não teríamos toda essa coleção de dentes. Conforme a gente tem uma perda dental, se perder um dente embaixo, né, vocês falam nossos dentes inferiores, você perdeu um dente. Os dentes vizinhos, eles têm uma tendência a se acomodarem e eles vão começar a migrar e ficar assim, parece que o dente está ficando torto. Gradativamente vai perdendo esse espaço. Os dentes de cima vão querer descer para esse espaço que ele não tem mais dente. Então é bem interessante ser avisado para o paciente que ele não deve deixar para trás essa questão do perdi um dente e vou ficar com os outros que tenho na boca. Tem que repor. Vocês veem, essa questão de colocar os dentes, perdi um dente, não posso colocar implante. O quanto antes você colocar algum substituto, ainda que não seja um implante, mesmo que seja uma coisa provisória, é importantíssimo para quê? Para manter o espaço daquele dente que existia anteriormente. Porque muitas vezes a pessoa deixa de fazer alguma reposição ali e anos mais tarde, quando quer colocar o dente, não existe espaço para colocar um implante, mesmo que a pessoa tenha condições. E aí gera mais uma série de problemas, como necessidade às vezes de tratamentos ortodônticos para abrir espaço. Então é uma coisa que complica bastante, tá? Bom, gente, eu acho que a gente viu um monte de coisa legal já agora no primeiro bloco. Agora nós vamos chamar os nossos apoiadores culturais e daqui a pouquinho nós voltamos de novo com a doutora Shirlene com mais sobre próteses para vocês, tá joia? Oi, estamos de volta com mais um bloco falando sobre as soluções para quem perdeu os dentes e não quer ou não pode fazer implantes. No nosso primeiro bloco, nós falamos a respeito das soluções para perdas dentárias unitárias ou de uma maneira emergencial. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre perdas dentárias de mais de um dente, né? São mais de um elemento. E também quando eu quero um pouquinho mais de fixação, eu quero um trabalho de maior durabilidade. Por exemplo, em casos em que realmente eu não pretendo fazer implante de jeito nenhum, eu quero que aquilo dure, né? Então, por favor, doutora Shirlene, fale um pouquinho a respeito. Então, um trabalho que nós fazemos é a prótese fixa. Ela pode ser de 3 até 6 elementos, ela é recomendada. Mais que isso, a gente tem que estudar cada caso. Então, deixa eu te explicar. Tem casos em que a pessoa até quer pôr implante, mas não tem osso suficiente. Perdeu o dente muito jovem, teve algum problema sistêmico que também levou a uma perda óssea muito mais acelerada. Esses casos não vão poder ser feitos os implantes, mas também ficar na adesiva pode ser não uma boa indicação a prótese adesiva, porque ela não tem grande resistência. Então, o que nós precisamos ter? Tem uma ausência, nós vamos usar os dentes vizinhos, um de cada lado, se for uma ausência só, para que eles sejam os pilares, eles vão ser os retentores dessa prótese. Essa prótese, ela tem maior durabilidade, ela tem maior fixação, maior resistência, mas o custo é mais elevado do que aquela prótese que nós falamos anteriormente, que é adesiva. Só que se o paciente não vai usar implante, ele pode fazer esse investimento e vai ter uma mastigação efetiva por muito tempo. Antigamente se fazia mais os trabalhos de prótese fixa em metal e resina, mas nos últimos 20, 25 anos os trabalhos são feitos. Se na parte posterior pode-se optar por coroas que são a base interna em metal e toda a parte externa recoberta por porcelana ou cerâmica. Todo esse trabalho ele tem que ser feito com a ajuda de um laboratório especializado.
Então, às vezes as pessoas perguntam sobre, mas esse trabalho é mais barato, esse é mais caro, é uma composição de custos, né? E a porcelana, ela tem uma vida útil muito boa. Quando é bem preparado, esse trabalho pode ficar 20, 30 anos na boca da pessoa. É importante lembrar o paciente, quando ele coloca uma prótese fixa, que ele não pode deixar de fazer visitas regulares ao dentista. Eu sou da prótese, mas eu falo para o meu paciente, você precisa voltar no pério. O pério é aquele que faz a profilaxia, a limpeza, pelo menos a cada 6 meses, para manutenção, porque o dente foi preparado, mas internamente é ele, a raiz é natural, as bactérias podem querer estragar. Então a gente ensina higienização embaixo desse trabalho, porque aí vai ficar um dente que ele vai ficar encostado na gengiva, então tem que ser limpo, muito bem limpo todos os dias. Quando são mais elementos, a gente faz uma estrutura metálica maior e coloca vários elementos, não é removível, é fixo. Tem uma outra opção que a gente pode falar também sobre prótese quando tem mais perda dental. Tá, então o que a gente está vendo? Nessa situação de próteses fixas, a desvantagem em relação àquelas próteses fixas adesivas é um maior desgaste dos dentes, ela é mais invasiva. Então, nós precisamos preparar. Vocês veem que estão desgastados os 2 dentes, suporte, para poder ter o encaixe e vir o pôntico, né, o elemento suspenso no meio. Mas, em compensação, por elas terem esse desgaste, essa maior área de ancoragem, elas são muito mais duradouras do ponto de vista mastigatório, funcional. Sim. E tal. Só que qualquer prótese fixa tem um inconveniente em relação às próteses removíveis ou aos implantes unitários, que não passa fio dental, porque é tudo grudado aqui. Então existem técnicas específicas para limpar as próteses fixas. Isso daí pode ser um pouquinho mais incômodo para o paciente, mas é possível. Antigamente, quando não existiam os implantes, né, era isso que era utilizado e muita gente mastigou bem e com estética com esse tipo de próteses, né? Mas existem também outras próteses que não são fixas, né, que são as removíveis. Isso. Vamos falar um pouquinho de próteses removíveis. O primeiro caso que está na imagem é o caso em que o paciente perdeu 3 elementos dentais. Ali mostra 3 dentinhos, significa que o lado de lá, o lado do fundo da boca, perdeu 2 dentes. Então, nem que ele quisesse fazer uma prótese fixa, não daria, porque ele não tem aquele apoio de um pilar e outro, né? Então, opta-se por fazer uma prótese removível. Elas são feitas em acrílico, elas sempre têm uma base estrutural metálica para dar resistência, porque o acrílico ele não tem resistência suficiente. Sempre que eu vou oferecer ou mostrar um trabalho de prótese removível, eu falo ao paciente, você está ganhando um aparelho com dentes. Você tem que acostumar-se a usar um aparelho removível com a presença dos dentes. Tem que ter alguns grampos de retenção para esse trabalho, porque tem a gengiva, tem o osso e tem os dentes que ficaram na boca. Temos que usar toda essa estrutura para que não haja assim uma fadiga sobre só um dente ou determinados dentes. Às vezes sai no mercado alguns trabalhos que a gente até já utilizou, por exemplo, colocar a prótese, perdeu só um dente. Então, vou colocar a prótese só unilateral. Não pode. A gente descobriu que a gente acaba criando uma carga muito forte sobre aquele dente que está apoiando e, às vezes, esse dente vem até ficar mole. Então, os estudos, né, os trabalhos científicos vão nos mostrando um caminho para usar na vida clínica e ajudar melhor os nossos pacientes. Então, ela é muito indicada. É um trabalho que no nosso país é muito utilizado. As próteses removíveis, quando bem feitas, ela não precisa de grandes desgastes. Às vezes, um ajuste a gente faz num dente que está com uma inclinação um pouco em desvantagem, para que essa prótese assente-se legal na boca. Ela tem uma estabilidade em gengiva e em dente. Então, nos dá bastante tranquilidade em oferecer aos pacientes. É muito melhor que o paciente esteja usando uma prótese removível do que ele falar assim, já perdi, igual você falou do paciente em consultório, que está mastigando mal, engolindo mal, tendo uma má digestão, porque acomodou-se naquela situação. Não, faça uma prótese, consulte um especialista e você vai ter um trabalho bacana na sua boca.
Uma segunda opção, eu não sei se eu trouxe imagem, é da prótese removível, em que você também pode fazer um apoio em 2 dentes, que a gente chama de, ainda não é essa, né? Essa aqui é uma prótese anterior, mas eu vou tentar exemplificar. Tem a segunda imagem, aí se você pega os 2 últimos dentes e prepara e coloca um dispositivo que a gente chama macho e fêmea, a gente não precisa ter o grampo, e aí a gente coloca a prótese abotoando, fechando e deslizando sobre esse elemento. Só que para isso, esses dentes terão que ser feitos uma coroa. Olha, é um trabalho mais elaborado. Acho que a próxima imagem, olha, também eu acredito que a doutora Shirlene, o que ela está falando é a respeito dos grampos, porque quando colocam as próteses, olha, na imagem mostra os grampinhos. Alguns pacientes se incomodam esteticamente com esses grampos, mas tem soluções. Acho que eu vi na próxima imagem. Olha, que são os attachments, né? Tem paciente que fala assim, olha, até entendi que eu vou usar um aparelho móvel, mas aquele grampo no dente da frente eu não quero. E nós não temos como fazê-la. Temos. Aí é essa opção. São próteses removíveis com attachments. Nós preparamos os dentes que são do final dessa estrutura de dentes, colocamos um anelzinho ou um dispositivo que a gente chama de attachment, que ele vai ter uma garrinha macho no dente e a fêmea na peça que nós vamos assentar. Então ela vai ficar semifixa na boca. Claro, toda prótese removível tem que ser tirada para higienização após todas as refeições. Mas é um trabalho bastante interessante e evita o problema estético dos grampos. A única coisa que aí nesse caso existe um desgaste nos dentes suporte. Sim, vai ter mais custo, o custo será mais elevado, porque vai ter trabalho de coroa, né? Mas no caso da imagem, a segunda imagem, a pessoa perdeu vários dentes. Aqui nessa boca só tem 2 dentes. Então se criou até mais resistência para a estabilidade também da prótese removível. Porque se essa prótese fica sem esse macho e fêmea, ela não vai ter estabilidade. Então às vezes para mastigar a pessoa vai ter dificuldade, para falar. Então é um caso que a gente deve usar, lançar a mão e explicar para o paciente por quê, para ele ter melhor condição usando a prótese. Sim. Ela é uma prótese que vai ficar um pouco mais cara, né? As próteses removíveis, em geral, são as soluções mais baratas que a gente tem para reposição de dentes, né? No caso, quando usa o attachment, vai subir um pouco, mas ela ainda fica muito mais em conta do que fazer, por exemplo, uma prótese sobre implante ou uma prótese fixa, né? E lembrar daqueles casos que quem perdeu o dente e ficou muito tempo sem repor, vai ter perda do osso. Essa falta de osso dificulta a estabilidade dessas próteses. A gente vai falar sobre isso quando falarmos da prótese total, e é uma coisa que não dá para nós evitarmos. Então, no caso de attachment, facilita, melhora a condição que a gente vai entregar esse trabalho para o paciente. Bem interessante. As próteses removíveis também são comumente usadas como provisórios para os implantes. Sim. Porque às vezes a pessoa coloca os implantes, né, e tem que aguardar alguns meses até a cicatrização para ver se os implantes realmente pegaram, se está tudo em ordem. E aí também existe essa prótese removível de demora, de espera. Transição. Né? De transição. A gente chama prótese de transição. Na maioria dos casos em que a pessoa vai colocar vários implantes, nós só temos esse recurso. Colocamos próteses removíveis, aguardamos a cirurgia, o tempo de osteointegração ou fixação do implante no osso, e aí vamos lançar a mão da prótese fixa sobre o implante. Joia. Bom, a próxima imagem, né, doutora Shirlene, que você me mandou. Bom, aqui só falando se todos os dentes estão ausentes, lógico, ideal sempre a gente espera que consiga colocar implante, ou melhor ainda, manter os dentes, né, pelo amor de Deus. Mas se acontece, ainda existem as dentaduras que são possíveis de ser colocadas e se feitas por especialistas. Eu acho que o brasileiro está melhorando a condição de saúde bucal. Eu li alguns artigos que comentavam que o adolescente, o jovem, ele está com uma melhora na menos cárie, incidência de cárie, menos extrações dentais, mas os idosos ainda sofrem aquela questão da nossa odontologia que não era preventiva no passado. São as sequelas, né? São sequelas, né? Aquelas pessoas que não tiveram acessos. O Brasil era um país rural.
E aí viemos para a cidade, e aí as coisas foram melhorando, a educação sobre saúde bucal foi melhorando, então hoje é melhor. Mas se você pega um paciente que ele não tem mais dentes, não pode colocar implante, ou vai ter que esperar para colocar implante, o nosso trabalho mais indicado é a prótese total, que é mais chamada de dentadura para a população. A prótese total, ela depende da presença de osso e da gengiva que recobre osso. Então, de novo, toca-se no mesmo assunto. Quanto mais rápido você repor esses dentes após a perda dental, mais sucesso você vai ter de estabilidade, retenção dessa prótese total ou dentadura, que assim a gente pode falar também, na boca. As dentaduras, elas são feitas em acrílico, elas podem ser caracterizadas a gengiva, existem mapeamentos para você olhar a coloração da boca do paciente, para fazer bem imitando a gengiva, para ficar natural. Existem dentes de vários tipos para você colocar e fazer essa reposição de todos os dentes. A única desvantagem é que ela é móvel e tem um pouco menor de estabilidade, menos estabilidade. Mas ninguém vai ficar desdentado, então é um recurso que a gente tem também na odontologia. Perfeito, gente. Então, agora deu para entender que ficar sem dente nem pensar, né? Tem jeito para tudo. Então, eu agradeço muito a presença da doutora Sheilene aqui e espero por vocês no próximo programa, Sorrindo Mais e Melhor. Não se esqueçam, se vocês perderam algum programa anterior, querem ver alguma matéria que a gente falou lá para trás, temos a página no Facebook, Sorrindo Mais e Melhor, ou o canal do YouTube, Odonto Sem Mistérios, ok? Então não percam nada, precisou, é só recorrer às redes sociais que vocês encontram os outros programas. Um abração e até breve!